Como de costume, Lana inicia com um elogio e pergunta o nome dela, mas ela responde tão baixo que ele não consegue ouvir. Ele pergunta se pode conversar com ela rapidamente, mas ela diz que está bem. Ele expressa seu desejo de falar com ela brevemente, mas ela nega, dizendo que tem um namorado. Lana diz que tudo bem. E menciona que ela disse ter um namorado, mas que agora voltou. Ao ver Lana entrar em seu carro, a garota muda totalmente de ideia. E é aí que a mágica acontece. Lana diz que tudo bem e menciona que ela disse ter um namorado, mas que agora voltou. Ele pergunta por que ela está batendo na sua porta dessa maneira e ela pede desculpa, dizendo que deveria ter comunicado melhor. Ela pergunta o nome dele, mas ele responde que já disse e lembra que ela mencionou ter um namorado. Ela confirma, mas revela que as coisas não estão indo bem com o namorado. Lana comenta que esse é um problema que ela precisa resolver. E ela concorda. Ela admite que ele tentou falar com ela e Lana confirma, mas lembra que ela deixou claro que não queria conversar e mencionou ter um namorado. Ela diz que reconsiderou o assunto e ele pergunta por que ela mudaria de ideia de repente. Ela diz que refletiu e se perguntou: por que não? Lana pede para ela explicar e ela responde que queria saber mais. Ele questiona por que ela não quis falar com ele inicialmente, dizendo que ele é a mesma pessoa. Ela explica que estava focada em suas tarefas e não prestou atenção nele. Lana responde que agora ele acha que não deveria prestar atenção nela. Ela pergunta se ele realmente vai fazer isso e ele diz que está tentando entender o que aconteceu. Ela reafirma que já explicou, mas ele lembra que ela continuou andando sem querer falar com ele. Ela admite que não estava prestando atenção inicialmente. Lana diz que isso é um problema dela e pergunta por que ele deveria gastar seu tempo com ela. Ela responde que pode mostrar a ele como, sugerindo um encontro. Ele pergunta se ela quer levá-lo para sair e pagar e ela confirma. Lana expressa dúvidas sobre levá-la a sério e ela insiste. Ele concorda em sair e diz que gostaria de entender por que ela voltou tão diferente. Ela reitera que não estava prestando atenção antes, mas decidiu voltar para falar com ele. Ele pergunta de onde ela é e ela diz que é de Nova York. Lana diz que também é de lá e pergunta de qual parte ela é. Ela responde que é de Brooklyn e ele diz que é de Rochester. Ela aceita isso e ele pergunta se ela vai levá-lo para sair. Ela confirma e pergunta para onde ela estava indo. Ela diz que estava indo para casa e ele pergunta se fica para lá. Ela confirma. Lana menciona que acabou de se mudar para a área e ela pergunta se ele veio de Nova York, mas ele diz que veio de Houston. Ela pergunta quanto tempo ele está na cidade e ele responde que está há 2 semanas. Ele pergunta quanto tempo ela mora ali e ele diz que cerca de 5 anos. Ele pergunta o que ela faz e ela diz que é modelo. Ele a elogia dizendo que é muito bonita e ela agradece. Ele pede para ela dar uma volta para ele, elogiando novamente sua beleza. Ela pergunta se ele quer sair com ela e ele sugere que pode pensar nisso e a convida para entrar. Ele comenta sobre a fidelidade dela, já que tem um namorado. E ela pergunta para onde vão e que tipo de comida ele gosta. Ele diz que gosta de quase todos os tipos de comida e ela menciona costela de carneiro. Ele diz que gosta e depois de algum tempo conversando, ela pergunta se ele gostaria de levá-la ao shopping. Ele responde que não a levará para fazer compras ou ir ao shopping, mas pode ir a um restaurante, onde cada um paga sua conta. Ela aceita e diz que foi um prazer conhecê-lo, ao que ele responde desejando-lhe um ótimo dia. Ele pergunta como ela está e comenta que ela está incrível. Ela agradece. Ele pergunta o nome dela, mas ela responde que não tem nome. Ele se apresenta como Nair e pergunta novamente o nome dela. E ela repete que não tem nome. Ele questiona por que ela está sendo tão rude ao não revelar seu nome. Ela pergunta o nome dele e ele diz que é Naya. Ele pede para ela esperar e diz que vai falar com ela rapidamente e ela responde que está ouvindo. Ele menciona que está tentando conversar com ela, mas ela continua andando. Ela diz que ele pode falar.
e ele pede o Instagram dela, mas ela diz que não tem redes sociais. Ele então pede o número de telefone para que possam conversar depois. Ela responde que o telefone está descarregado, mas ele insiste, dizendo que só quer o número. Mais uma vez ela diz que o telefone está descarregado. Ele então diz que entende e deseja um ótimo dia. E assim que liga o motor, ela olha para trás. Isso é um mito. Ele pergunta o que houve e ela fala que ele queria saber o nome dela. Ele diz que isso era no começo, mas agora já não precisa mais. Ela insiste que vai dizer o seu nome, mas ele responde que já não é necessário. Ela admite que foi rude no início, mas sugere que podem recomeçar. Ele responde que não há necessidade disso. Ela insiste que precisa fazer isso, mas ele fala que não é necessário. Ela pergunta novamente o nome dele e ele questiona por que isso importa. Ele afirma que não importa mais. Ela pede para recomeçarem, mas ele diz que ficou claro que ela não estava interessada, então não precisa. Ela argumenta que não é falta de interesse, mas que não gosta de ser pega de surpresa. Ela pergunta seu nome mais uma vez e sugere recomeçarem, mas ele diz que o nome já não importa mais. Ela insiste, mas ele diz que está bem e não tem mais interesse. Ele menciona que não quer perder seu tempo e ela sugere que podem recomeçar. Ela pergunta novamente o nome dele e ele diz que não importa mais. Ela tenta continuar, mas ele pergunta por que deveria dar mais uma chance. Ela diz que está se desculpando, mas ele não acredita na sinceridade dela. Ela afirma que é sincera e reservada no começo. Ele pergunta por que ela mudou de ideia após ver o carro dele. Ela nega que tenha a ver com o carro, mas ele diz que parece isso. Ela explica que refletiu enquanto caminhava e decidiu voltar. Ele comenta que ela esperou ele entrar no carro para voltar a falar. Ela diz que estava voltando antes dele entrar no carro. Ele insiste que ela não fez isso, mas ela afirma que sim. Ele sente que ela voltou por causa do carro, mas ela nega, dizendo que foi antes de ver o carro. Ele pergunta se ela voltaria sem o carro e ela diz que sim. Ela fala que estava distraída no começo, mas já ia voltar para falar com ele. Ele pergunta se ela é solteira e ela diz que sim. Ele pergunta quais são os planos dela para o dia e ela responde que ainda não tem e sugere que façam algo juntos. Ele diz que não gosta de perder tempo e pergunta o que ela faria. Ela diz que não sabe, mas sugere descobrir algo para fazer à noite. Ele pede para ela dar uma volta e depois de um tempo conversando, a convida para entrar no carro. Dentro do carro, ele pergunta qual é o tipo dela e ela responde que gosta de chefes. Ele pergunta o que quer dizer com isso e ela explica que gosta de alguém que saiba ganhar seu próprio dinheiro. Ela comenta que para ser o tipo dela precisa ser um chefe e uma boa pessoa. Ele diz que já ouviu o suficiente, a chama de interesseira pedindo para ela sair do carro. Ela pergunta se ele realmente acha isso e ele confirma. Ela nega ser interesseira, mas ele diz que foi isso que pareceu. Ele insiste que já ouviu o suficiente e pede para ela sair. Ela tenta justificar, mas ele diz que tem um lugar para ir e deseja um bom dia. Ela se recusa a sair e ele pergunta por que não. Ela pergunta por que ele está agindo assim e ele diz que já ouviu o suficiente. Ele menciona que não quer perder tempo e já descobriu que ela não é o tipo dele. Ela pergunta qual é o tipo dele, mas ele diz que isso não importa mais. Ela comenta que ele está bravo, mas ele nega, dizendo que está bem. Ele repete que já ouviu o suficiente e pede para ela sair, desejando que ela aproveite a caminhada. Ela responde que gosta de caminhar e ele diz que tudo bem. O vídeo começa com Joel e seu amigo abordando essa garota em um posto de gasolina para fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele pergunta como ela está e qual o seu nome. Depois dela falar que está bem e que se chama Michelle, Joel pergunta o que ela está fazendo e ela responde que está dando uma volta para relaxar. Em seguida, Joel e seu amigo perguntam se ela tem um namorado ou um homem. Ela fala também que não e que ela não está procurando e deixa claro que não está afim.
Em seguida, Joel elogia as tatuagens da garota e pergunta se ele pode falar com ela apenas alguns minutos. A garota fala que tem que ser rápido porque ela está com pressa. Joel então pergunta se ela tem algumas amigas. A garota responde que sim e pergunta por quê. O amigo de Joel pergunta se elas são tão bonitas igual ela. A garota fala que só tem amigas lindas e bonitas. Em seguida, Joel pergunta qual o Instagram dela para eles seguirem ela na rede social. Na sequência, depois dela passar o Instagram, Joel pergunta se ela não pode passar o telefone para eles se conhecerem melhor. A garota fala que o telefone ela não irá passar e que ela não está interessada em conversar com eles e fala que já tem que ir embora. Então, Joel e seu amigo vão em direção à sua gloriosa Lamborghini. E quando a garota vê a máquina de Joel, ela vê a burrada que ela está fazendo e muda de ideia totalmente e vem falar com ele, perguntando se o carro é dele. Joel confirma que sim. Depois de alguns minutos de conversa, Joel agora pede o número dela e consegue sem nenhuma dificuldade. Em seguida, ele pergunta com que Joel trabalha e ela fala que faz de tudo um pouco e que ganha dinheiro com sua empresa e também trabalha com criptomoedas e que ele e seu sócio estão de férias dando uma relaxada. Então Joel pergunta com que ela trabalha e ela responde que ela é dançarina. Então o amigo de Joel fala que já tinha percebido isso. Nessa hora, Joel fala que ele tem o número dela e que ele vai ligar para ela para eles saírem juntos e fala que mais tarde liga para ela. A garota concorda e fala que vai ficar esperando ele ligar. E dessa vez, Joel não resistiu à garimpeira e parece que ela passou no teste, né? Porque o Joel não quis chamar ela de interesseira. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com Naya abordando essa linda mulher. Ele pergunta como ela está e fala que ela é linda demais. A garota agradece o elogio. Então ele pergunta o que ela está indo fazer. E ela responde que está indo almoçar em um restaurante aqui perto. Naya pergunta o nome dela e se apresenta e fala que é um prazer conhecê-la. E elogia as roupas que ela está vestindo e fala que está combinando com a roupa dele. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e está tentando enturmar e conhecer pessoas novas e gostou de falar com ela. Na sequência, ele pede para ela anotar o número dela no telefone dele e passa o telefone para ela. Então, ele pergunta de onde ela é e ela responde que é de Ohio. O YouTube fala que também é de Ohio e que agora ele está trabalhando na cidade. O YouTuber fala que quer fazer amizades e pergunta se ela pode ser sua amiga. Ela fala que sim e que ela também gosta de fazer amizades. Então, Naya pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Ele então pergunta por que não e ela fala que ainda não encontrou a pessoa certa e ele fala que ela está coberta de razão. Em seguida, Naya fala que também está indo almoçar e convida ela para ir com ele. Ela topa e entra no carro com ele e fica surpresa ao ver que ele tem uma Lamborghini e fala que o carro dele é muito bonito. E pelo visto ela não está sendo interesseira e vamos ver o final do vídeo. Dentro do carro, resumindo, eles conversam sobre o trabalho dela, que ela tem uma empresa de modelagem. Em seguida, o YouTube pergunta quanto tempo que ela está em Houston, e ela fala que já tem 5 anos. E depois de alguns minutos de conversa, ele chama ela para descer do carro e fala que tem que dizer uma coisa para ela. Então a garota desce com ele do carro.
Então, ele fala que na verdade ele é um youtuber famoso e grava vídeos para o YouTube, e que ele estava testando se ela ia ser uma garimpeira de ouro e que ela passou no seu teste. Ele mostra para ela a câmera que está gravando e fala que ela foi muito legal e simpática com ele, e que os inscritos dele vão gostar do vídeo que ela aparece porque ela é uma mulher genuína. Então ele fala que vai levá-la para almoçar para eles conversarem e se conhecerem melhor porque ele gostou dela. E temos uma garota que passou no teste. O vídeo começa com London abordando essa jovem. Ele fala que ela é linda demais e pergunta como ela está e se apresenta para ela. E fala que é um prazer conhecê-la. Ela fala que está bem. London pergunta para onde ela vai e ela responde que está indo para casa de um amigo de negócios. Em seguida, London fala que é da Nigéria e é novo na cidade e fala que está precisando de uma pessoa para tomar conta dos seus negócios e pergunta se pode pegar o número dela. Porém, ela fala que ele parece ser um pouco agressivo e é melhor não passar o telefone para ele. O youtuber fala que só queria conhecê-la. O youtuber pergunta se ela tem namorado. Ela fala que sim, que está quase casando. Ele então pede novamente o número dela. Ela então fala que pode passar o Instagram. Então ele fala que vai pegar o seu telefone no carro e caminha até a Lamborghini. E é aí que a mágica acontece. Quando a mulher vê que o cara está de nave, ela vai até ele e pergunta se esse é o seu carro. London fala que tem as chaves e que o carro é mesmo dele. Então, ela fala que ele pode pegar o número dela agora. Porém, London a questiona sobre o seu namorado. Ela fala para ele não se preocupar com isso agora e que isso não importa. Porém, London fala que vai deixar ela ir embora pro lugar que ela estava indo porque ela não queria falar com ele. Então, ela pede para ele esquecer a conversa que eles tiveram e pergunta se ele não vai deixar ela entrar no carro. Então, London abre a porta da Lamborghini e ela entra na máquina sem pensar duas vezes. Dentro do carro, depois de alguns minutos de conversa, London pergunta qual o homem ideal para ela. A garota responde que ele teria que levá-la para jantar em restaurantes chiques, pagar para ela maquiagem, pagar para ela para fazer as unhas, arrumar o cabelo e várias outras coisas. Então London fica irritado e fala que ainda nem a conhece e que isso são coisas de casamento e que ela está passando dos limites. Em seguida, London fala pra ela que há minutos atrás ela nem queria falar com ele e disse que tinha namorado. E foi só ver o carro dele que ela queria sair com ele por causa do carro. Ele mostra pra ela a câmera e fala que está gravando e que ela é uma interesseira e manda ela sair do carro. A garota dá um tchauzinho e sai rindo de forma irônica e fala que ele é um babaca. London fala que ela é uma garimpeira e a deseja um bom dia. O vídeo começa com Naya abordando essa garota em um posto de gasolina. Ele pergunta se pode ajudá-la e depois dela falar que não precisa, ele pergunta o nome dela. A garota fala que isso não importa. O youtuber fala que só está tentando conhecê-la e pergunta por que ela está sendo rude com ele. E ela responde que só não quer falar seu nome para ele. Ela fala que não o conhece e que não quer falar com ele. Naya fala que ele é novo na cidade e está procurando uma parceira para ajudar a gastar sua fortuna. A garota fala que ele não aparenta ter dinheiro e que ele está vestido de forma simples e não acredita no que ele está falando. O youtuber convida ela para sair com ele no encontro. Ela responde que não sai com qualquer tipinho que chega nela assim, convidando para sair. Ele então fala que eles podem sair para beber um drink no melhor estabelecimento.
Ele também pede para pegar o telefone dela, mas ela fala que não e manda ele ir embora. Sendo assim, Naya vai em direção à sua Lamborghini e magicamente ela muda de ideia e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. Então, ele confirma que o carro é dele e fala que tem as chaves. Ela fala que a Lamborghini dele é muito bonita. Ele pergunta se ela já andou em um carro desses antes, e ela responde que nunca, mas quer sair com ele agora. Porém, ele questiona dizendo que ela não estava interessada, e ela responde que era só brincadeira e que ela ia dar uma chance para ele. Então, ele convida ela para entrar no carro e continuarem a conversa lá dentro. E depois que a mágica já está feita, ela aceita e entra na Lamborghini achando que vai se dar bem com o cara, só porque ele tem uma Lamborghini e aparenta ter dinheiro. Então, dentro do carro, ele pergunta por que ela não queria falar com ele. E ela responde que não sabia que ele era um cara tão importante e pede desculpas. Ele então fala que acha que ela quis sair com ele só por causa do carro. Ela fala que o carro ajudou também e admite ter gostado muito do carro. Então ele pede para ela verificar se o farol está funcionando. E na hora que ela vai falar com ele que tá tudo bem, o YouTube arranca a Lamborghini e chama ela de garimpeira de ouro e acelera, deixando ela ali sozinha. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele like para fortalecer o canal e ative o sininho de notificações e inscreve-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo. O vídeo começa com o Nate chavecando essa morena que estava tirando algumas selfies. Ele pergunta como ela vai e pergunta o nome dela. Ela pede desculpas e fala que só está tentando tirar uma foto. Ele então pergunta se ela não precisa de ajuda e ela responde que não, que está bem. Ele fala que é fotógrafo no tempo livre, mas mesmo assim ela fala que não precisa da ajuda dele. Nate pergunta qual que é o nome dela e se pode pegar o seu telefone, mas ela responde que é melhor não. O youtuber pergunta se ela tem namorado ou alguma pessoa, e ela fala que sim, que ela tem namorado. Nate pergunta cadê o namorado dela e por que ele não está aqui agora. A garota responde que ele está trabalhando. Ele então fala que ela precisa de um namorado que tenha mais tempo para ela igual a ele e pede para ela passar seu telefone, mas ela fala que não pode ter nem amigo porque o namorado dela é muito ciumento. Então ele se despede e vai em direção ao seu Audi R8 que dispensa comentários. E quando a mulher vê que o carro é dele, os olhinhos dela brilham e ela chama ele para conversar com ele e pergunta se o carro é mesmo dele. Agora ele pergunta se pode pegar o número dela e ajudar ela a tirar as fotos. Ela fala que claro que sim e pergunta se pode tirar as fotos com o carro. Ele fala que pode sim e ele começa a tirar as fotos para ela. Em seguida, ela vê as fotos e fala que gostou muito. Nate então fala que o namorado dela precisa aprender a tirar umas fotos profissionais igual a ele. Então, ele pergunta se ela não quer vir para a casa dele para ela conhecer seus outros carros de luxo e fala que tem uma Lamborghini, uma Ferrari na sua garagem. A garota topa e aceita o convite e entra no carro achando que vai se dar bem com o youtuber.
Nessa hora, o Nate fala que pensou melhor e que ela foi muito rude com ele e que ela mudou de ideia só por causa do carro. Ele fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais sair com ela. Ela fala que ele está sendo muito bobo em pensar dessa forma. Porém, ele fala que não aceita o que ela fez com ele e que não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Começamos o vídeo com Nae chavecando essa garota ao lado da sua Lamborghini. Ele pergunta como ela está e fala que ela está linda demais e pergunta qual o nome dela. Ela fala que tá tudo bem e que não é da conta dele e diz que ele está agindo igual um idiota. Ele então pergunta qual que é o tipo dela. A garota responde que com certeza não é ele. Depois de Nae ser esculachado pela garota, ele caminha até a sua Lamborghini e quando a garota vê a burrada que ela tá fazendo, magicamente ela muda de ideia e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. O youtuber confirma que sim e chama ela para vir conferir. Então ela pergunta como que ele tem uma Lamborghini e ele responde que ele é um empresário, que ele está de férias e está curtindo um pouco e que chegou na cidade faz pouco tempo e só queria perguntar se ela conhece um bom restaurante, mas que ele não quer atrapalhar já que ele não faz o tipo dela. Inexplicavelmente a garota já muda de ideia e fala que estava brincando com ele e que ela gostou dele e achou ele bem charmoso. Então ele agradece o elogio e pergunta de onde ela é. E ela fala que é de Dallas e o Nae fala que é de Houston. Então ele pergunta o que ela vai fazer agora e se ela tem algum plano. A mulher responde que não tem planos e que só estava dando uma volta. Então o YouTube pergunta se ela não gostaria de almoçar com ele num restaurante aqui na cidade de 5 estrelas. E como já é esperado, ela topa, aceita o convite e entra com ele na Lamborghini. Em seguida, ela entra na Lamborghini com ele, achando que vai se dar bem com o Nae. E vamos ver o desfecho final. Dentro da Lamborghini, ele pergunta para ela por que ela disse que ele não fazia o tipo dela. E ela responde que sempre que os homens tentam chegar nela, é uma forma dela se defender dos caras. E que ela não sai dando bola para qualquer um. Ele então pergunta o que fez ela mudar de ideia para ela voltar para falar com ele. E ela responde que achou ele bonito e que também gostou muito do carro dele. Então Nae fala que não quer mais sair com ela porque ela está demonstrando ser uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela fica sem palavras e desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo YouTube. O vídeo começa com London perguntando a essa garota qual o caminho mais fácil para chegar no coração dela. A garota responde que ele não vai conseguir nada com ela com essas cantadinhas baratas. Em seguida, ele tenta pegar o número dela, mas ela fala que não passa telefone. London então pega na mão dela, a cumprimenta e se despede e a deseja um bom dia e parte para o plano B. Então ele caminha até a sua Lamborghini Urus e magicamente, na hora que ela vê que ele está de nave, ela não resiste e vem perguntando se o carro é dele. London fala que sim e fala que comprou esse carro há pouco tempo e pergunta se ela gosta. Depois dela falar que gostou muito do carro, London fala que não quer atrapalhá-la, já que ela não quis passar o seu telefone para ele e fala que já está indo embora. Mas na mesma hora ela fala que vai passar o número para ele e pede desculpas por ter sido meia rude com ele.
Então, London fala que só queria convidá-la para almoçar com ele porque ele está tentando achar um bom restaurante. Ela topa e aceita o convite de London e entra no carro com ele, achando que vai se dar bem com o garotão. Dentro do carro, London fala que não vai mais querer sair com ela, porque ele pensou melhor e viu que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro, porque não queria nada com ele e mudou de ideia só por causa do carro. Ele então pede para ela descer do carro, e quando ela vai descer, ele mostra para ela a câmera que está filmando e fala que está gravando um vídeo para o YouTube. A garota leva na brincadeira e sai falando que ele não tem dinheiro nenhum e que o carro dele deve ser alugado. London então fala que ela foi muito interesseira e é uma das maiores interesseiras aqui do canal. Começamos o vídeo com Nate voltando à ativa. Ele chaveca essa mulher e pergunta como ela vai. Ele se apresenta para ela e fala que se chama Nate. Em seguida, ele pergunta onde ela vai e ela responde que está indo para casa do seu namorado. Nate pergunta por que o namorado dela está fazendo ela andar no sol quente. Ela fala que não está interessada em falar com ele e tem que ir embora. Em seguida, Nate fala que o namorado dela não parece ser tão bom e pede para pegar o número dela, mas ela responde que não, porque é fiel ao seu namorado. Ele insiste em pegar o número dela. Ela fala que pode passar o Instagram para ele, porém o YouTube fala que não tem o Instagram. Na sequência, ela vai embora e Nate caminha até a Lamborghini Urus. E quando ela vê que o cara está de nave, na mesma hora ela volta e vem falar com ele. A garota pergunta se ele é da cidade. Ele responde que acabou de se mudar. Então ela pergunta se ele quer ir almoçar com ela. Nate fala que ela disse que estava indo para casa do seu namorado, mas ela responde que ele não está em casa e o namoro dela ainda não é oficial. Então Nate aceita almoçar com ela e chama a garota para entrar no carro. E ela fica achando que vai se dar bem com ele e vamos ver o que isso vai dar. Isso aí é um mito. Dentro do carro, ele pergunta se ele não tivesse a Lamborghini, se ela iria voltar para falar com ele. Ela fala que sim e que não foi por isso que ela veio atrás dele e fala que queria conhecê-lo melhor. Em seguida, ele fala que não vai funcionar deles saírem juntos porque ela foi rude com ele no começo e que é melhor ela ir embora para onde ela estava indo porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ela fala que tudo bem, tira o cinto e desce do carro e o YouTube a deseja um bom dia. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele like para fortalecer o canal e ative o sininho de notificações e inscreve-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo. Aqui é o Lorde e seja bem-vindo ao canal Lorde TV. E se você gosta de vídeos como esse de pegadinha de interesseira com Ferrari, Lamborghini e McLaren, inscreva-se no canal, ative todas as notificações e arrebenta o like. E bora pro vídeo. O vídeo começa com o youtuber Trencho abordando essa garota que havia acabado de sair de uma loja. Ele inicia um papo descontraído com a garota.
Ele então pergunta qual o nome dela e fala que achou ela muito linda. Ela fala que se chama Jéssica e agradece o elogio. O YouTube tenta ganhar a atenção dela pedindo para ela esperar, porque ele só quer falar com ela apenas alguns minutos. Em seguida, ele pega na mão dela e se apresenta para ela, dizendo que se chama Trencho. Ele então começa a dar investidas na garota e pergunta se ela tem namorado ou se está solteira. A mulher fala que tem namorado e que ele é muito ciumento. Trencho então fala que ele pode tratar ela melhor do que o seu namorado e oferecer coisas para ela que ele não pode. A garota fala que não está interessada e que precisa ir embora. Em seguida, depois de levar um fora da mulher, o YouTube parte para o plano B e vai em direção à sua McLaren. E nem precisa dizer que nessa hora a mágica acontece. E a mulher que estava indo embora volta num piscar de olhos e vem conversando com o rapaz, demonstrando interesse nele. O YouTube pergunta por que ela voltou e o que ela quer com ele. Ela pergunta por que ele não está indo para casa dela com ela. Ele responde que ela não queria nada com ele e não deu nenhuma chance para ele. Ela responde que mudou de ideia e eles podem ir para casa dela agora. O YouTuber questiona sobre o seu namorado se ele não iria achar ruim com ela. A garota responde que não tem namorado e que ela está solteira. Em seguida, ele pergunta se ela já andou em uma McLaren alguma vez. A morena responde que nunca e que sempre quis andar em um carro esportivo e fala que adoraria sair com ele. O YouTube então chama ela para entrar no carro com ele para mostrar o carro como é por dentro. Sem pensar duas vezes, ela entra com ele no carro achando que vai se dar bem com o YouTuber. Dentro do carro, Trencho chama ela de interesseira e fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e fala que ela não queria nada com ele antes de ver o carro e agora está sendo infiel ao seu namorado. Ele fala que não sai com interesseira e pede para ela descer do carro. Ela fala que eles podem sair escondido e fala para ela deixar isso de lado. O YouTuber fala que não e pede para ela descer do carro. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo YouTuber. O vídeo começa com Joel abordando essas duas garotas. Ele pergunta se pode se sentar com elas. As garotas respondem que é melhor não porque querem ficar sozinhas. Joel pergunta qual o nome dela. Depois dela falar o seu nome, Joel pega na mão dela e se apresenta para ela. Ele então começa a conversar com essa garota e pergunta se ela tem namorado. Ela responde que sim, que ela é noiva. O YouTube pergunta quanto tempo ela está noiva e ela responde que já vai fazer 3 anos. Joel pergunta qual o nome do noivo dela, porém ela demora para responder. Aí Joel fica desconfiado e fala que ela deve estar mentindo. Ela fala para ele que não deve satisfação de nada para ele. Joel fala para ela ficar calma, que ele só está tentando fazer amizades. Ele então pergunta se pode pegar o Instagram dela, mas ela responde que não, sem chance alguma. Joel então aceita o não da garota e vai em direção à sua McLaren. E quando a mulher vê o carro de Joel, ela se levanta na mesma hora de onde estava sentada e vai atrás dele demonstrando interesse por Joel. Ela vem com aquela perguntinha de sempre, perguntando se o carro é dele e pergunta o que ele faz da vida. Joel fala para ela que trabalha com criptomoeda e mercado financeiro e que ganha muito dinheiro com isso. Ele pergunta para ela com que ela trabalha e ela fala que ela é professora e dá aula em escolas. Dessa vez, ela fala que vai passar o número dela para ele. Joel fala que só estava tentando pegar o número dela.
Ele pergunta se ela tem mesmo namorado, e ela responde que sim, mas que está quase terminando com ele. Joel fala que mudou para a cidade há pouco tempo e que ele tem outros carros que estão sendo transportados. Ele fala que tem 8 carros no total e que ele tem uma Lamborghini, uma Ferrari e outros carros que completam sua coleção. Na sequência, ele chama ela para se sentar no carro, para ela saber qual é a sensação de estar em uma McLaren. Ela não perde tempo e senta no carro de Joel. Nessa hora, Joel pergunta a ela por que ela não queria falar com ele. E ela responde que achou que ele era um humano qualquer. Joel então fala que parece que ela passa o seu número só por causa do carro dele. Joel fala que só tem um problema, que ele não sai com garimpeira de ouro e que ela demonstrou ser uma interesseira. Ele então entra no carro e fala que não quer mais nada com ela. Acaba acelerando a McLaren e ela acaba se dando mal. O vídeo começa com o Nair abordando essa garota em frente à Lamborghini para fazer a pegadinha da interesseira. Ele pergunta como ela está e pergunta o seu nome. Ela fala seu nome e Nair fala que ela é muito linda e pede o número dela. Porém, ela sai andando sem dar nenhuma chance para o youtuber. Ele insiste em falar com ela e pede para ela esperar, mas ela responde que está ocupada agora e não pode falar com ele. O youtuber então a deseja um bom dia e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. Porém, quando ela vê a Lamborghini do Nair, ela não resiste e volta correndo para falar com ele. E faz aquela perguntinha de sempre se esse carro é seu. O youtuber fala que sim e que é um de seus vários carros. Nair então pergunta por que ela quer saber se o carro é dele. Ela responde que tem alguns minutos para falar com ele. O youtuber fala que ela disse que tinha que estar em algum lugar e não tinha tempo para ele. Ela fala que agora ela tem sim, que ela gostou muito do carro. Nair então fala que ele está tentando conhecê-la e só queria ser legal com ela, e perguntou como ela estava e queria apenas sua atenção, mas ela foi muito rude com ele. Em seguida, Nair pergunta de onde ela é, e ela responde que ela é de Colorado. O youtuber pergunta a ela aonde ela estava indo, e a garota diz que estava indo ao shopping. Além disso, ela fala que ele poderia comprar algum presente para ela. Então, Nair concorda com ela e chama ela para entrar no carro. Dentro do carro, papo vai, papo vem, e o youtuber elogia as tatuagens dela. Ele fala para ela que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e que lá tem piscina, bebida e eles poderiam ficar lá bem à vontade. E chama ela para vir conhecer sua cobertura. Ela topa e aceita o convite de Nair. Em seguida, ele fala que precisa conversar com ela lá fora do carro e pede para ela descer junto com ele. Eles então descem da Lamborghini e lá fora Nair dá uma despistada, inventa uma desculpa e depois pede para ela entrar no carro novamente. Porém, quando a mulher vai tentar entrar no carro, ele fala que o carro não quer abrir a porta porque ela é uma escavadora de ouro. Ele fala para ela se afastar do carro porque ele não sai com interesseira e sai acelerando a sua Lamborghini. O vídeo começa com o youtuber London caminhando na calçada e resolve fazer sua abordagem com essa morena. Ele inicia uma conversa perguntando qual o seu nome, mas a mulher fala que não está interessada em conversar com ele e que ela não fala seu nome para estranhos. London insiste em ter uma conversa com ela, mas ela fala: olha só para você a forma que você está vestido, e fala para ele se enxergar, porque ela não dá a bola para qualquer tipinho que chega assim dando em cima dela.
Ele pergunta se ela pode passar o seu contato para eles se conhecerem melhor. Diante disso, a garota fala que tem namorado e que está quase casando com ele e que ele é muito ciumento. E fala para ele que ele é feio e não tem chance com ela e fala para ele se tocar e ir embora. Então, o youtuber fala que ela não precisava pegar tão pesado com ele. E além disso, ele fala que só queria fazer amizade porque ele é novo na cidade. Porém, ela fala que não quer nada com ele e muito menos sua amizade. E fala que não vai mais perder seu tempo com ele. London então entende o recado, pede desculpas e vai em direção ao seu Corvette C8. E é nessa hora que a mágica acontece. Meus amigos, o Corvette faz a mágica acontecer. E a principal mágica é fazer os namorados desaparecer. Então, ela acaba insistindo em sair com ele e London fala que tudo bem e dá a volta e fala que vai abrir a porta para ela entrar. E dentro do Corvette, London fala que está procurando uma namorada e diz a ela que gostou dela, porém não pode sair com ela porque ela tem namorado. A garota fala que não tem um namorado e é só uma pessoa que ela estava conhecendo. Ela fala que se ele quiser, ela pode ser sua namorada. London fala que quer conhecê-la melhor para saber se ela seria uma boa namorada para ele. Ele pergunta o que ela quer fazer agora e ela fala que está precisando fazer compras e que ele poderia levá-la no shopping para ela fazer compras de roupas. Porém, London abre o jogo e fala que não gostou nem um pouco de ser chamado de feio e do jeito que ela tratou ele. O youtuber fala que ela não queria nada com ele e nem passar o seu contato, mas foi só ela ver o carro que ela mudou de ideia e queria ficar com ele. Ela pergunta se ele trouxe ela dentro do carro para isso. Então, London fala que ela é uma gold digger e que ele não quer nada com ela e que só queria ver aonde ela iria chegar. E fala que é para ela descer do carro e a deseja um bom dia. Então ela desce do carro, bate a porta com força e vai embora.